Boa noite, irmãos, Igreja de Jesus. Estamos reunidos mais uma vez para este culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Vamos orar ao Pai eterno neste momento. Senhor eterno, Deus bendito, bendizemos o Teu nome por esta noite. Clamamos que o Senhor esteja conosco neste culto de adoração e de glorificação ao Teu nome. Que o Senhor, ó Deus, se propício a nós, miseráveis pecadores que carecemos totalmente de Ti. Invocamos o Senhor único digno de ser adorado, louvado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler uma primeira referência em 2 Reis, capítulo 1. A partir do primeiro versículo, nós vamos dividir a leitura em duas vezes. 2 Reis, capítulo 1, que nos diz assim: Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para ides consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: Da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei e lhes perguntou: Que há, por que voltaste? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhes responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse: É Elias o tesbita. Até aqui, irmãos e irmãs. Depois leremos mais um trecho deste capítulo. Vemos aqui mensagem do profeta Elias ao rei acerca de uma consulta errada a um Deus errado, pois Israel tem o Deus verdadeiro, o Deus soberano, o qual nós iremos consultar agora, orar, clamar. Entregue ao Senhor a sua oração, o seu lar, a sua súplica. Também adore ao Senhor neste momento de oração silenciosa. Quantas bênçãos temos recebido do Pai, a salvação maravilhosa em Cristo Jesus. Intercedamos pelos pecados, pelas falhas que cometemos e pelos irmãos carentes de uma graça especial. Ore silenciosamente. Senhor Deus de graça, Deus de poder, estamos na Tua presença, te adorando porque Tu és grande e tem nos dado salvação, graça, luz. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, lava-nos no sangue do Cordeiro, purifica-nos, ó Deus, somos falhos. Tenha misericórdia, Senhor, dos aflitos neste dia, miseráveis, carentes de uma graça do Senhor. Aqueles que estão nos leitos de enfermidade, Senhor, que o Senhor cure e liberte, Senhor, tenha misericórdia das nossas enfermidades. Também dos que estão longe dos teus caminhos, que o Senhor visite,
toque nos corações para que retornem à tua casa de oração. Abençoe, Senhor, as famílias da tua igreja com renovação e restauração. Abençoe, Senhor, os filhos do Senhor que precisam de trabalho, emprego, novas possibilidades profissionais. Neste mundo, Senhor, restaura financeiramente, restaura, Senhor Deus, a capacidade, dê ao teu povo competência, Senhor, luz e direção do teu Espírito Santo. Visita, Senhor, o teu povo nas suas mais diversas aflições. Nós sabemos quantas são, Senhor, tu és conhecedor também das necessidades, das aflições. Oramos para que o Senhor esteja tendo misericórdia da obra missionária, dos teus missionários, suas famílias, crianças, que o Senhor restaure, renove e fortaleça, que a obra missionária seja vitoriosa neste mundo, Senhor, em tribos, povos e nações. Olha pelos nossos irmãos perseguidos, presos, aqueles que passam, ó Deus, por necessidades, por aflições. Sustenta com a tua bênção. Tu és o dono da obra, o Senhor Todo-Poderoso da evangelização. Visita as tuas igrejas locais, povo do Senhor, que carece da tua graça na adoração e louvor ao teu nome. Abençoa a nossa igreja, os pastores, líderes, suas vidas, dando luz, direção, presbíteros e diáconos à frente do teu povo. Irmãos que cuidam das mais diversas atividades da tua igreja. Dê a tua luz, sabedoria, unção do teu Espírito. E nesta noite receba as orações, súplicas do teu povo, que clama ao Senhor. Aceite também louvores e adorações da tua igreja, porque o Senhor tem sido bom para conosco e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te adoramos e te louvamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, na continuidade desse texto, a partir aí do versículo 9, nós temos: Então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti e os teus 50. Então fogo desceu do céu e os consumiu, a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. E este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e os seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, e disse-lhe: Homem de Deus, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos, pois fogo do céu desceu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás.
Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar. Temos aí um texto, então, irmãos, de 1 Reis, ou melhor, 2 Reis, capítulo 1, de 1 a 17. Vamos orar mais uma vez ao Senhor para que Ele nos dê o seu Espírito Santo. Ó Deus poderoso, louvado o teu nome pela tua palavra, pelas tuas verdades. Clamamos que o Senhor nos dirija no estudo da tua palavra, que ela fale aos nossos corações. Por misericórdia e graça, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, irmãs, os dias vão rapidamente se passando e as coisas vão acontecendo progressivamente. Existem dias que nada de atípico acontece, nada de diferente. Porém, há dias nos quais ocorrem diversas surpresas, diversas situações. Dá até a impressão que os eventos não acabarão de se suceder. São fatos que vão se dando em um turbilhão interminável e sequente. Talvez você tenha percebido isso com essa leitura aqui que fizemos em 2 Reis, capítulo 1. Esse primeiro capítulo, realmente ele já inicia com alguns eventos de tirar o fôlego. Narra um período movimentado e também cheio de surpresas. 2 Reis se inicia durante o reinado de Acasias, ali em Israel. E um incidente curioso marca o início do registro, aí no versículo 2. O rei caiu pelas grades de um quarto alto e adoeceu. Você viu isso aí no versículo 2. Esse episódio deve ter gerado um transtorno imenso ali no reinado. Afinal, não foi uma queda qualquer que aconteceu, mas de um quarto alto, tanto que Acasias adoeceu. E um rei doente não era algo vantajoso para o povo. Nós vemos isso, pelo contrário, gerava um ambiente de certa fragilidade. Porém, Acasias consegue piorar aquela grave situação, aquela grave conjuntura. Constatamos pelo texto que o rei agiu erradamente. Ele enviou mensageiros para consultar a Baal-Zebub. Acasias queria saber se ele sararia daquela doença gerada pela queda. Ele esperava que aquele ídolo, Deus de Ecrom, revelasse a sequência das coisas e uma eventual cura. Quantas vezes nós também agimos semelhantemente e, por uma atitude equivocada, complicamos uma situação, complicamos o caso. Temos amargas experiências de nossas precipitações. Quantas vezes já nos arrependemos dessas atitudes impensadas? Nós vamos agora voltar ao texto e meditar um pouco sobre esta passagem e perguntar: o que mais esse evento pode nos ensinar? Quais as lições que podemos tirar desta narrativa? E é nesse sentido que vamos meditar um pouco mais, e o tema será 4 comportamentos diante de uma queda. O rei caiu daquela altura e ficou doente. 4 comportamentos diante de uma queda. Quais os comportamentos que temos diante de uma situação, de um evento? Nós vamos ver aqui 4 comportamentos diante dessa queda, dessa situação, para que possamos alinhar as nossas vidas e pensar na nossa própria condição. O primeiro comportamento, nós vemos a coragem de Elias. Versículo 3 nós lemos: Elias o tesbita, ele nasceu na cidade de Tisbe. O nome do profeta Elias significa Javé é Deus. O seu nome corresponde ao tema do seu ministério.
O Senhor é Deus e não existe outro. Foi esse o seu lema, o lema que caracterizou este profeta Elias. Ele foi o principal profeta na época do rei Acabe. O rei e sua esposa promoveram a adoração a Baal, Acabe. Foi um período de grandes problemas para o povo. Portanto, desde esses tempos passados, Elias já lutava ali contra aquela idolatria. Nós temos que reconhecer, Elias não tinha vida fácil. Morre o rei Acabe e vem Acasias logo na sequência. Mas desde aqueles tempos, Elias agiu com coragem. Teve alguns momentos de instabilidade emocional, mas de maneira geral, a sua vida foi uma vida de coragem, sempre um mensageiro impetuoso. E vemos essa mesma atitude no reinado de Acasias. Temos perseverado em fidelidade para com Deus, assim como Elias, diante das situações e dos eventos? O tempo tem passado, mas a nossa fé tem perdurado. O contexto de Acasias repetia as mesmas mazelas antigas. Era um meio cheio dos mesmos ranços do passado. O abandono da adoração e do senhorio do Deus de Israel. E uma submissão cega aos ídolos estrangeiros. Ou seja, toda aquela trabalheira de novo, idolatria de novo. Talvez fosse mais cômodo para o profeta do Senhor desanimar, desistir. Novamente ele foi para o embate, ele não desistiu. Ele tinha perseverança, diretriz, sem se entregar. Outra vez foi confrontar nada menos que o rei. Novamente, estava ali Elias confrontando o rei, em sujeição ao anjo do Senhor que lhe deu a ordem. No Novo Testamento, João Batista se assemelha ao profeta Elias, tanto na aparência, como no ascetismo e na coragem profética. Nós vemos o texto aqui de Reis, a pergunta: qual era a aparência desse que vos veio ao encontro? O rei pergunta. E eles respondem: vestidos de pelos, com lombos cingidos e um cinto. Então disse o rei a Acasias: é Elias, o tesbita. É ele novamente, falando, indicando, mostrando o pecado. 4 comportamentos diante de uma queda. O rei caiu, ficou doente, tomou um procedimento, uma providência equivocada, precipitada, a consultar Baal-Zebub, a enviar os seus oficiais para isso. E Elias se apresentou. Então nós temos um primeiro comportamento, a coragem de Elias. Como tem sido seus procedimentos diante dos eventos e dos acontecimentos. Uma segunda posição que nós podemos ver no texto é a teimosia de Acasias. Existem alguns defeitos que são comuns a todos nós. Afinal de contas, somos humanos e cheios de falhas. É correto dizer que a teimosia é uma dessas mazelas. Podemos perceber esse grave problema nesse texto, justamente na figura do rei. Vamos olhar um pouco agora para o rei. Ele deveria ser sóbrio. A temperança é uma virtude necessária aos líderes. Acasias havia recebido a mensagem dada por Elias. Os mensageiros não completaram a jornada fixada. Elias, por ordem de Deus, interferiu naquela missão. Eles haviam retornado do meio do caminho até o rei e traziam ao rei um recado divino. Assim diz o Senhor. Quando se ouve essa frase, é hora de total atenção, pois não é o homem que vai falar, mas o Deus eterno. Precisamos ter todo o temor diante da palavra divina. O aviso do Senhor a Acasias veio com uma pergunta: porventura, não há Deus em Israel, para que mandes consultar a esse Baal-Zebub? Quem é Baal-Zebub diante do Deus Todo-Poderoso? Ninguém.
Mas o comunicado tinha outra parte muito pesada: da cama não descerás, mas sem falta morrerás. Diante disso, o rei passou a tomar algumas medidas. Ele enviou um agrupamento de soldados ao profeta, mas desceu fogo do céu e consumiu aqueles homens. Teimosamente ele enviou outro pelotão até Elias. A mesma tragédia aconteceu e houve outro estrago, nós vimos no texto. Não satisfeito, o rei repetiu a dose pela terceira vez. Isso está no texto. Porém, não veio nenhuma outra atitude de Acasias, apenas essa insistência e essa teimosia em mandar ali os oficiais e os soldados. Ele já havia recebido a razão do desagrado de Deus. Ele já havia recebido a palavra do Senhor. Irmãos, quantas vezes somos teimosos diante da mensagem e da palavra do Senhor, como este rei. Diante disso, aquele homem podia ter buscado a face do Senhor, já na primeira vez que ele ouviu a mensagem do Senhor, mas não. Ele não se arrependeu, deveria ter se arrependido e poderia ter clamado por perdão, mas buscou o Deus de Ecrom e preteriu, desprezou o Deus de Israel. 4 comportamentos diante de uma situação. O rei caiu e adoeceu. Vimos a coragem de Elias, agora a teimosia de Acasias. Esteja observando a sua vida, analisando seu comportamento a partir desse texto. Vamos meditar, irmãos. Mas podemos ver um terceiro comportamento, que é a imprudência do segundo capitão. A imprudência do segundo capitão. O rei Acasias não se agradou da profecia de Elias. Era como interferir nos negócios do Estado, do poder. A insatisfação do rei é revelada na sua pergunta: por que voltastes? Ficou contrariado, enfurecido com o aborto da missão a Baal-zebub. Foi por isso que ele enviou os soldados ao profeta. Ele aprendeu bem com os seus pais Acabe e Jezabel, e possuía uma compreensão tipicamente cananeia, ou seja, os monarcas possuíam poderes ilimitados. Isso ficou patente na postura do primeiro capitão. Ele encontrou Elias assentado no cimo do monte e logo lhe disse: homem de Deus, o rei diz, desce. Havia ali uma certa ameaça, uma certa imposição real. É triste, mas ele mal sabia o que estava para ocorrer. Elias falou: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Não sobrou ninguém. Todos foram consumidos ali. Ou seja, Elias não desceu, mas fogo do céu desceu e consumiu a todos. Porém, o rei Acasias era teimoso, como vimos, e nós já entendemos isso. Sendo assim, ele tornou a enviar o outro capitão, outro regimento. Pensemos sobre esse segundo capitão de 50. Esse líder tem um ensinamento para nossas vidas. Diz uma máxima popular o seguinte: o tolo não aprende com os erros, o inteligente aprende com os próprios equívocos. Os sábios aprendem com os erros dos outros. Esse segundo capitão não alcançou esses patamares de sabedoria e inteligência. Ele não olhou para o passado. Ele tinha ciência do ocorrido com o primeiro capitão e o primeiro grupo, mas foi imprudente e confiou na autoridade real mais do que na palavra do Senhor. E de maneira mais enfática, quis enquadrar Elias. E ele diz: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Interessante. O primeiro capitão, que morreu também com seus 50, disse desce. Esse segundo disse desce depressa. Quis impor ali uma autoridade maior, achando que a autoridade real e da sua palavra tinha maior poder do que a palavra do Senhor. Quanta imprudência! Quantas vezes também somos imprudentes?
Quantas vezes não reconhecemos os fatos passados, não aprendemos com as ocorrências. Nós vemos isso. A virtude da história deve nos ensinar. Podemos evitar muitos erros mirando o passado. 4 comportamentos diante de uma queda. Agora vimos a imprudência do segundo capitão. Mas, irmãos, o texto nos fala também de um terceiro capitão. E nós podemos aprender com ele a humildade. Então, nesse tópico agora, nós vamos ver a humildade do terceiro capitão. Pela terceira vez, Acasias envia uma tropa até Elias. Nós vimos no texto de 2 Reis. Os acontecimentos assustadores eram comentados. 2 capitães e 100 soldados já haviam sido queimados. Fogo do céu, fogo de Deus, consumiu estes homens. Mas mesmo assim Acasias achou que iria prevalecer. Quem sabe Deus mudaria de ideia ou Elias cederia? Curiosamente, as mortes pararam. Por qual motivo? Vimos pelo texto que o diferencial não veio do rei. Ele continuou com a mesma atitude teimosa e rígida no pecado. A diferença veio da postura desse terceiro capitão. Com ele nós aprendemos sobre a força da humildade. Como ele agiu contrariamente aos dois oficiais anteriores. As pessoas podem ter os mesmos títulos e as mesmas patentes, porém não precisam ter os mesmos comportamentos. Vou repetir. As pessoas podem ter os mesmos títulos e as mesmas patentes, porém não precisam ter os mesmos comportamentos. Provérbios nos diz que o humilde de espírito obterá honra. É interessante como este terceiro capitão se aproximou de Elias. O texto nos diz assim: indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou. Se os 2 anteriores não desceram da altivez, o capitão modesto, esse terceiro capitão, chegou ao profeta em submissão. Vemos desde o início, quando o texto nos diz, indo ele, uma conduta preventiva, cuidadosa, de sabedoria. Outro destaque é que ele não suplicou com humildade apenas por si, pela sua vida, mas intercedeu também pelos outros companheiros. Ele disse, seja preciosa aos teus olhos a minha vida e desses 50 que me acompanham. Bem que o rei poderia ter conhecido melhor esse terceiro capitão. Quem sabe o rei poderia ter aprendido com ele. Se tivesse aprendido com ele, a história poderia ser outra, pois a falta de humildade foi o estopim de tudo isso. Desde o início, percebemos a arrogância nas ações. A Bíblia, irmãos e irmãs, apresenta diversas pessoas muito famosas, mas contém tantos outros anônimos. E nós vemos isso nesse terceiro capitão. Que nós vemos, não temos o seu nome, como ele era, mas temos o seu comportamento. Será que temos agido com orgulho ou em singeleza, em humildade? 4 comportamentos diante de uma queda. O rei caiu e adoeceu. E nós temos neste texto 4 comportamentos diferentes. Temos aqui a humildade do terceiro capitão. Concluindo, irmãos, Igreja de Jesus, irmãs, o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto alto. Nós vemos isso no início desse texto. Ele adoeceu e preferiu consultar o Deus de Ecrom. O rei queria saber se sararia daquela doença, mas Deus reprovou veementemente a sua atitude. O Senhor acionou o seu profeta, que perguntou,
Porventura não há Deus em Israel cuja palavra se consultasse? Diante disso, irmãos e irmãs, toda uma trama se seguiu e nessa conjuntura nós temos ali pelo menos 4 comportamentos que analisamos nesta noite. A coragem de Elias, a teimosia de Acasias, a imprudência do segundo capitão e a humildade do terceiro capitão. Diante das situações da vida, diante dos acontecimentos que nos afligem, que têm vindo sobre nós todos os dias, como nos movemos? A partir de quais desses 4 comportamentos? Vamos refletir, vamos pensar e vamos tomar como exemplo aquele homem e aquele profeta que muito nos ensina. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude. Amém.